Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 11 de novembro de 2021. Estamos na quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja celebra a memória de São Martinho de Tours, Bispo, 317, ano 397. Filho de tribuno romano, Martinho nasceu na Panônia, Hungria, e alistou-se muito jovem no exército imperial. Abandonando a milícia após ter recebido o batismo, foi para a Gália a fim de se tornar discípulo de Santo Hilário de Poitiers. Levou vida eremítica numa ilha. Depois, a conselho de Hilário, fundou em Liège o primeiro mosteiro de todo o Ocidente. Enviou seus monges à obra missionária. Em 375, foi eleito bispo de Tours. Contemporâneo de Ambrósio, imitou-lhe o zelo, tornando-se um dos fundadores da Igreja da Gália. Ergueu o mosteiro de Marmoutier, no qual preparava os jovens para o sacerdócio, tendo dado muitos bispos à nação. Peregrinava de aldeia em aldeia, desenvolvendo eficiente apostolado entre pastores e camponeses, criando paróquias rurais. Foi um dos primeiros santos, não mártires, a ser honrado na liturgia. Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Martinho de Tours, rogai por nós. Primeira leitura, livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 22 até o capítulo 8, versículo 1. A sabedoria é um reflexo da luz eterna e espelho sem mancha da atividade de Deus. Com o salmista rezemos: é eterna, ó Senhor, vossa palavra. Mais uma vez, Salmo 118. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Evangelho, Lucas capítulo 17, versículos 20 ao 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Amém. Que o Espírito Santo, doador de 712, ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Sempre quando a gente vê o tema do reino de Deus abordado pelos evangelistas, não podemos nos esquecer da compreensão que os judeus tinham de reino de Deus. Isso é fundamental para a gente fazer a interpretação correta do contexto em que Jesus está fazendo a sua pregação. Vamos retomar algo que a gente já disse aqui em outro momento. Quando Davi foi rei de Israel, foi o melhor momento para aquela nação em todos os sentidos. A paz estava garantida porque Davi pôs os inimigos abaixo, destruiu os inimigos, e eles viviam em abundância, havia abundância de bens. Então sempre quando se falava de reino de Deus, na cabeça deles, no inconsciente ou até no consciente coletivo, no modo de entender reino de Deus para todos aqueles da época, era algo pelo menos parecido com o que foi no tempo de Davi. Poderia você dizer, mas no tempo de Salomão também foi um tempo de grandes conquistas, mas a gente sabe como que foi o final do tempo de Salomão, Ele começou bem, tocou bem o reino, mas as alianças múltiplas que acabou fazendo com outras nações, aqueles casamentos no interesse de fazer pactos para essas alianças fortalecer o reino,
acabou trazendo para Jerusalém todo tipo de bruxos, bruxas, idolatrias, culto a ídolos, e a coisa descambou depois, né? Então, assim, Davi é a referência, o grande rei Davi. Então, quando Jesus está falando de reino de Deus, na verdade, os fariseus, eles perguntam para Jesus quando que vai chegar o reino de Deus. Aí Jesus dá a resposta no texto de hoje. O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então não espere o reino de Deus acontecer com essas imagens que vocês têm na cabeça, de algo assim, de um poderio militar que sobrepõe os inimigos, aqueles que nos atacam, vão ser todos passados a fio de espada, haverá grande derramamento de sangue dos inimigos e nós cantaremos a vitória do Senhor. Não é desse jeito que ele virá. Se poderia dizer também, olha, mas Jesus não é o rei do universo, também, em todo sentido, até social. Sim, a gente pode dizer isso sem medo de estar cometendo um equívoco e entrar em contradição. Mas o modus operandi de Jesus não é o da violência, não é o da força militar, da força dos exércitos. É isso que a gente quer que fique compreendido aqui na nossa meditação. Ele sim vem reinar. Ele é o dono do universo. Daqui a alguns dias a gente vai celebrar a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo, e vamos poder meditar melhor isso, se Deus assim permitir. Então não vamos confundir o reinado de Jesus com os reinados deste mundo, dos poderes desse mundo, que são perecíveis. Por mais que nações possam se levantar e se tornarem grandiosas, potências, tanto econômica quanto militar, uma hora passa, essas coisas perecem. Já o reino de Deus, que não vem de maneira ostensiva, ele se faz presente no meio de nós, no próprio Cristo, que é o reino entre nós. Ele entre nós é a presença do reino. Jesus inaugurou o reino a partir dele mesmo. Só que esse reino que Jesus inaugurou está em nós, mas ainda não de forma plena, acabada, vamos dizer assim, em germe, em processo. Toda vez que a gente consegue viver o Evangelho, toda vez que a gente consegue pôr em prática o que aprendemos de Jesus, a prática do amor, vencer o ódio com o perdão, vencer a injustiça com a promoção da justiça, vencer as guerras, promovendo a paz, promovendo a fraternidade entre os irmãos. Toda vez que nós estendemos as mãos para servir e acudir os que necessitam, toda vez que gestos de Jesus, o modo de vida de Jesus é visto no nosso proceder de cristãos, é o reino de Deus acontecendo, é o reino de Deus atuando, porque é assim que Ele está no meio de nós. Ele está entre nós. Mas é claro, aí a gente vai para um tema escatológico, do final do tempo, né? Dos finais dos tempos, quando tudo se encerrar. Aí sim será o reino elevado à sua plenitude, onde não mais haverá choro, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais dor. Mas enquanto peregrinamos esse mundo, estamos, de certa forma, levando a mensagem do reino de Cristo, fazendo com que o reino de Cristo aconteça através do nosso testemunho, do nosso viver, mas é o reino de Cristo, é o reino dele, não o nosso, testemunhando esse reino na nossa vivência, mas sabendo que ainda peregrinamos na sombra desse mundo, não chegamos à plenitude daquilo que é reservado para os que em Deus esperam e nele creem. Deus nos dê a graça, nos dê, acima de tudo, a sabedoria, que hoje nós temos na primeira leitura um texto belíssimo do capítulo 7 do livro da sabedoria, e eu convido que você faça uma leitura. É dito sobre a sabedoria de uma forma tão poética, é uma poesia maravilhosa. São 21 atributos dados à sabedoria. Seria 3 e 7 a perfeição, a extrema perfeição da sabedoria. Façam a leitura e medite, possuídos de posse dessa sabedoria divina, a gente compreenderá como viver segundo o querer e a vontade de Deus. Porque é a sua sabedoria atuando em nós, agindo conforme o querer e a vontade de Deus, que nós conseguiremos
entrar na dinâmica do seu reino e entender que de fato o reino está entre nós e nós somos os que propagam e espalham esse reino, inaugurado por Jesus, que está acontecendo e caminha para o seu evento definitivo, sua realização definitiva no final dos tempos. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Somente o céu tem pra nós.